Oi, gente. Vamos falar um pouquinho sobre riscos de assaltos durante o trânsito e risco de acidentes de carro envolvendo cadeirinhas e bebês confortos. Publiquei ontem na fanpage Mamãe Plugada e eu tô impressionada com a situação desse país. Vamos lá? Ontem eu publiquei uma matéria do G1 lá na fanpage do Mamãe Plugada e eu fiquei impressionada com os comentários, os relatos de mães. Em um dia teve mais de 200 pessoas relatando casos de assaltos com cadeirinhas, né, no trânsito, a criminalidade, falando dessa pressão psicológica que a gente vive de se perguntar o que está mais seguro, o que é menos arriscado, na verdade, o que é menos arriscado? A criança ir na cadeirinha e evitar de acontecer um acidente, ou ela ir na cadeirinha e, no caso de um assalto, eu não ter tempo de tirá-la da cadeirinha e o assaltante acabar levando o carro com a criança junto. Oi. Oi, gente, aqui é a Marie do Mamãe Plugada, eu tô aqui com a Clarinha. Oi. Clarinha tá indo ficar na vovó, mas porque eu tô indo pra São Paulo, depois eu volto. Como vocês podem ver, ela tá presa na cadeirinha. Eu acho que se alguma coisa acontecesse com ela, eu jamais me perdoaria, sabe, gente? Mas vivemos numa situação em que não é fácil. A criminalidade tá tão alta que o risco de acidentes de carro dá para ser comparável ao risco de assaltos? Eu não sei qual é essa estatística. Deixei a Clarinha na avó dela, tô indo para São Paulo agora, consigo conversar um pouquinho com vocês sobre essa situação complicada que a gente vive aqui nesse nosso querido país, o Brasil. Eu amo o Brasil, gente, amo de paixão, mas a situação da violência tá insustentável. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Eu não tenho coragem de deixar minha filha andar de carro comigo sem estar presa na cadeirinha, porque se acontecesse qualquer acidente com ela, eu não me perdoaria. Eu iria falar, por que eu não prendi, sabe? Eu não me perdoaria, eu me conheço. Ela vai presa. Mas eu confesso que eu, mentalmente, vou simulando, se acontecer alguém bater aqui, como que eu pego, como que eu puxo ela, eu vou mentalmente pensando, e assim, o fecho da cadeirinha não é nada amigável, é difícil de abrir justamente por segurança. Acredito que porque as cadeirinhas foram desenhadas pensando nos países ricos, em que esse risco ele é menor do que o risco de um acidente. Ele acontece, mas não nesse nível como está no Brasil, né? Brasil a gente está vivendo como se fosse um estado de guerrilha, a gente vive em alerta. Então, seria muito bacana. Estava conversando com meu marido sobre isso. Seria muito bacana que os fabricantes pensassem em algo mais para o Brasil, para a realidade brasileira, já que a questão política, a segurança, eu não acredito que se resolva tão rapidamente. E a gente precisa ter soluções pro mundo em que vivemos. Nós temos crianças e protejam nossas crianças, sabe? Eu pensei, conversando com meu marido, naqueles cintos de segurança em que tem um botãozinho na própria cadeira, como se fosse um botão de segurança, e que o cinto se desprende facilmente. Seria bem bacana isso, né? Então, mas é complicado, porque aqui já, nem todas as cadeirinhas já nem tem Isofix, que, por exemplo, prende a cadeira no carro. Melhor, né? É uma segurança a mais, além do cinto de 3 pontos. Eu tenho vídeo aqui no canal explicando sobre isso. Nem todas têm, que é um absurdo, porque já faz mais de 10 anos que na Europa e nos Estados Unidos se fala nisso. Os carros, nem todos vêm com essa entrada latch ou Isofix. Também é um absurdo. Mas enfim, hoje a gente vive um absurdo ainda maior, que é o da violência. A gente não poder ir e vir. Enquanto os bandidos estão soltos, nós estamos presos pelo medo. E isso, gente... na matéria do G1 foi entrevistado um psiquiatra que disse que a gente não pode passar esse medo para a criança. Então, por exemplo, a gente não pode falar, olha filha, tem que subir logo na cadeirinha, olha, tem que aprender a se soltar se vier ladrão. Que isso é embutir um medo numa idade muito inicial da vida do ser humano, né? Ele não tá errado. Mas assim, como que a gente aplica essa teoria na prática desse país em que a violência está cada dia maior? Por lei, a cadeirinha tem que estar presa, mas como fazer se você tem que passar por uma rua super complicada em assaltos? Querendo ou não, nós mães acabamos mensurando o risco. Onde é mais arriscado? O que é mais arriscado aqui? Aqui é mais arriscado o assalto ou aqui é mais arriscado o acidente?
Claro que a gente não é Deus para prever, mas a gente imagina, né? E eu vi, quando eu publiquei isso na fanpage Mamãe Plugada, sigam lá, tá, gente? Relatos que me deixaram de cabelo em pé. De cabelo em pé, a gente precisa falar sobre isso. Vou abrir aqui pra vocês. A Thaís falou assim: penso nisso diariamente, vou pensando em hipóteses de como conseguiria tirá-la da cadeirinha caso isso acontecesse. Mas ainda coloco, só tem 3 anos. Somente Deus para nos proteger e livrar todos os dias. Concordo com a Thaís, eu faço a mesma coisa. A Patrícia disse o seguinte: só ando no banco de trás com o meu filho, eu tenho muito medo de não conseguir tirar a cadeirinha a tempo. Eu concordo com ela, eu fiz isso por muito tempo, mas assim, nem sempre eu tenho alguém para dirigir, eu ir atrás, ou alguém para ir atrás com a minha filha. Não é sempre que a gente precisa sair, às vezes só nós e as crianças. A Rejane, lá na fanpage, falou o seguinte: o sentimento de pavor aumenta quando se tem 2 filhos que usam a cadeirinha. Eu imagino. A Ju, lá na fanpage, disse assim: eu só prendo as crianças quando pegamos a autoestrada. Tenho amigas que, se os filhos estivessem presos, sabe-se Deus onde estariam. Mas também evito sair sozinha com eles. Sempre que saio, vai mais um adulto junto. Temos que ter alternativas. Exatamente. E aí a Jaqueline diz que não é só no Rio de Janeiro, porque a matéria do G1 cita o Rio de Janeiro, mas não é mesmo. O país todo tá assim. Claro que existem cidades mais tranquilas, mas a situação tá generalizada. E ela diz assim, que não é só no Rio, que aqui no Rio Grande do Sul vivemos esse mesmo medo. A Patrícia, ela relatou que ela tem medo de sair sozinha com a bebê exatamente por isso. Se me assaltarem e não me deixarem tirar ela. Estou de férias e prefiro ficar em casa, no condomínio, do que sair. Nem à feira estou tendo coragem de ir com ela. Em que mundo vivemos? Gente, em que mundo vivemos? Triste demais. Mas é uma situação que eu não vejo a curto prazo, infelizmente. Eu queria até ter mais esperança, mas eu não vejo a curto prazo uma solução para isso. E uma solução, eu digo, para a conjuntura disso, sabe? Conjuntura, porque o que depende hoje, nesse cenário político de caos que a gente vive, o que depende deles, a gente não consegue, infelizmente. Então, assim, eu gostaria muito que as fabricantes de cadeirinhas escutassem os nossos apelos, vissem os nossos comentários na fanpage, no blog. Tem mais de 200 comentários, eu postei ontem isso. E entendessem a situação do Brasil e pensassem num produto para nós mães brasileiras, sabe? Porque tá difícil viver nesse país desse jeito, a gente tem que pensar em soluções, pedir apoio da iniciativa privada, né? De pensar em produtos que nos deem segurança. E a gente vai seguindo, né? Sobreviventes. Beijão, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não se esqueçam de dar um like aqui, tá? É muito importante. De se inscrever e ativar o sininho de notificações para vocês receberem avisos quando um vídeo novo meu tá no ar, tá bom? Compartilhem também. Peçam para as amigas virem apoiar. Virem escrever relatos, porque alguma coisa tem que acontecer. Alguém tem que nos ouvir, tá? É uma pressão psicológica que a gente vive de medo. É uma pressão que a gente passa para os nossos filhos de medo desde de criança. Isso é um crime. É um crime, gente. Esse medo que a gente acaba passando para as nossas crianças. E o tanto de crianças que foram relatadas também, que viveram situações de assalto. Como que trata isso psicologicamente? Vive, às vezes, uma situação de medo para o resto da vida. E isso é desumano. É desumano. Um beijão. Até o próximo vídeo, gente. Tchau, tchau.